Olá a todos que nos acompanham aqui pela redação do jornal Estafeta. Hoje a gente recebe aqui a veterinária Carolina Sgambaro de Lorenzi, uma veterinária que atende a domicílio, um atendimento diferenciado. Tudo bem, Carol? Tudo jóia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos, né, principalmente ao jornal, pelo espaço aberto, né, para divulgar o meu trabalho, né. A VET para o seu pet, ela nasceu da necessidade de um atendimento humanizado, diferenciado, e principalmente, né, individualizado, né. Então, nós, vamos até a casa do cliente, né, e fazemos o atendimento a domicílio. A gente dispõe de todo o material necessário, desde balança digital, aparelhos, otoscopia, aparelhos de pressão, glicosímetro, né, até vacinas, né, se for o caso. Em casos de emergência, a gente também dispõe de uma maca, que essa maca ela é que nem uma maca de bombeiros, né, só que ela é toda forrada e ela também tem, né, ela tem um selador que mantém a temperatura, né. Então, tudo isso, né, em prol do seu pet, né, é sempre o melhor. A gente também dispõe de exames, né, de sangue. E os testes rápidos, né, o FIV-FeLV, no caso dos felinos, parvo, sinomose, né. E o que a gente não tem, né, a gente vai atrás. A gente também faz, hã, um retorno, né, por exemplo, se o animal, precisa de alguma, internação ou cirurgia, a gente tem clínicas parceiras que fazem esse atendimento para a gente, né, e sempre sendo acompanhado por mim, né. Eu é que faço as prescrições e avalio o paciente todo dia, né, e combino com o proprietário o horário para ele ir até essa clínica para poder, acompanhar o atendimento do seu pet. Então tudo é, hã, acompanhado, tudo é visualizado, examinado, se mudar alguma coisa ou não, né, hã, na questão da saúde do pet, a gente está lá para tentar resolver. Carol, como que funciona o atendimento domiciliar referente às vacinas, ao vermífugo? Como que funciona? Qual é o conforto que a pessoa tem estando em casa? Primeiro lugar, tá, o atendimento a domicílio, ele tem várias vantagens, né. Por exemplo, aquelas pessoas, mais idosas que não conseguem levar o seu pet no veterinário, né, chama a gente que a gente vai até lá, né, para fazer vacina, vermífugo, enfim, antipulgas, né, enfim, deixar a saúde do pet em dia, né. A segunda coisa é a questão dos filhotes, né. Muitas vezes a gente leva o filhote até uma clínica veterinária, como qualquer, ambiente hospitalar, ela tem contaminação. E às vezes o filhote, que vai para uma vacina, né, uma primeira vacina, pode sair com alguma outra doença, como sinomose, né, por exemplo, que é a mais comum, né, de acontecer, porque ela pega pelo ar, né. Então, e também a outra coisa da vantagem do atendimento a domicílio, é que a gente tira aquela tensão do animal, né. O animal quando chega num local que ele não conhece, ele acaba fazendo um um quadro de ansiedade muito grande. E muitas vezes até os exames, e o exame clínico, ele é prejudicado nesse sentido, né. Então por isso que seria o ideal, sempre fazer em casa, né.
Inclusive, a mensuração de pressão, a gente sempre pede que faça em casa. E no casos, assim, de pessoas que têm vários animais, né? Tem gente que tem 6, 7 animais, fica às vezes inviável tu colocar todo mundo dentro de um carro e levar no pet, né? Então, com isso, a gente vai até o local, examina todo mundo e vê o que precisa, né? Dentro do contexto em que apresenta o canino ou o felino, né? E no caso dos gatos, tá? Um parênteses falando assim, os gatos são animais de hábitos, né? Então, muitas vezes, o fato de tu colocar ele numa caixa de transporte, levar numa pet, numa sala de espera, aonde tem ele, aí do lado tem um cachorro, né, que não para de latir, outros cheiros, né? Esse animal, quando ele entra no consultório veterinário, ele já entra estressado. E o gato, né, ele forma uma coisa muito interessante, por isso que eu digo que gato não é desse mundo, né? Ele faz um pool de mastócitos, né? E aí acaba todos os exames sendo alterados em função desse hemograma de estresse, por causa desse pool de mastócitos. Então, se tu vai em casa, né, não que não tenha o estresse, né, mas é um estresse bem menor do que o estresse em casa, né? Acaba sendo também, né, Carol, o animal não fica tão agitado, né? Eu conheço um gato, tá? Até vou dizer o nome dele, a tutora me autorizou. O nome dele é o Onyx, né? É um gato preto, muito bonito, né? E a primeira vez que ela levou o gato lá, o gato destruiu o consultório. Ele destruiu, não consegui fazer nada do gato, nada. E aí a gente combinou de ir em casa. E o gato era outro. O gato era um gato manso, um gato querido, um gato que deixou fazer tudo, pesar, examinar o ouvido, tudo, né? Então a gente vê a diferença, né, quanto a isso, né? Então o atendimento a domicílio ele veio para ficar, né? Existem até congressos de veterinários a domicílio. Eu estou fazendo parte desse congresso, né? E ele se torna até mais barato, né? Muitas pessoas, é domicílio, quanto que vai me cobrar? Né? Ele se torna mais barato, né? Porque tu vendo ali, tu já resolve o problema ali, né? Em último caso, tu interna, né? Em último caso, tu interna, né? Então, essa questão do a domicílio, ele é novo, é uma modalidade nova na medicina veterinária, mas é uma modalidade que veio para ficar, né? Então, eu sou pioneira aqui na cidade, né? E também faço Veranópolis e região, né? Nova Prata, Nova Bassano, Cotiporã, que mais? Aquela Vila Azul, aonde você estiver precisando, a gente está à disposição. E é 24 horas. Muitas E, pessoas não sabem isso. então, Carol, você atende tanto consultas agendadas quanto emergências, né? Emergências, né? Essa maca que eu falei, né? Que ela tem um filtro, né? Ela é importada, né? Mandei vir, né? Essa maca. E ela tem um sistema até de controle da cervical, né? Então é que nem pessoa, né? Então, se o animal foi atropelado, a gente coloca nessa maca, né? Que já vai proteger a cervical, a medula óssea, né? E no primeiro momento, se quebrou uma pata, já faz uma tala, já vai para o raio-x e a gente já ganha tempo, né? Porque
existe a hora ouro, né? A hora ouro é a hora que tu tem para tentar salvar, né? À medida que vai passando esse período, o quadro vai ficando pior, né? Inclusive, nós estamos atualmente, né, ainda estamos em negociação com um aparelho de ultrassom e um aparelho de raio-x para poder fazer esse atendimento, né? Seria um aparelho móvel, né? É um aparelho móvel, né? Nós estamos em conversação com eles, né? Se fechar, né? A gente vai botar nas redes e tudo, né? Porque daí e o laudo já vem na hora, né? Porque a gente manda as imagens e o laudo vem exatamente na hora, né? É difícil, por exemplo, no domingo, eu atendi uma gata que ela precisava de um ultrassom e eu não consegui, nem em Bento Gonçalves, em lugar nenhum, esse aparelho para fazer, né? Então, eu estou vendo essa possibilidade de entrar com esses aparelhos para agilizar o atendimento dos nossos pets. Carol, também falando, né? Todos os anos esses animais eles precisam de vacina, né? Sim, sim, a prevenção, tá, é o melhor negócio, tá? Hoje estamos no Julho Amarelo, né? Esse é uma campanha, né, que em humanos é do fígado, né? Da parte do fígado, né? Mas em veterinária, tá? Ele é uma campanha de prevenção, né? Contra doenças, contra zoonoses, né? Em pessoas, né? O que são zoonoses? São doenças que são transmitidas dos animais para humanos, né? Por exemplo, a raiva, a leptospirose, né? A criptococose, né? A toxoplasmose, a, o toxocara, né? Enfim. Então, a prevenção, tá? O que seria? Vacina. Gente, sempre vacinar, né? Tu mantendo vacinado, tu evita essas doenças, né? Em Santa Catarina, agora tivemos um caso de um Golden com raiva, né? Tivemos em Porto Alegre, né? Um caso também com raiva na zona do Pinheiro, né? E a raiva, ela é 100% fatal, né? Mesmo você fazendo soro, mesmo você fazendo o tratamento, ela em 7, 10 dias, ela mata uma pessoa, né? Então, a gente vê esses animais, por exemplo, de campanha, né? Ficam em colônia, né? Soltos, animais de rua, né? Que infelizmente aqui em Veranópolis eu não vejo tanto, mas Porto Alegre, grandes cidades, isso é comum, né? Mas existem, por exemplo, animais silvestres, né, aqui em Veranópolis. E esses animais silvestres, eles são portadores de doenças, né, como a raiva. E mordendo os nossos pets, né, acabam desenvolvendo a doença. Então, sempre vacinar, né, com o seu veterinário de confiança, né? A vet para o seu pet, ela tem vacinas importadas, né? Sempre procurando as vacinas importadas, porque as vacinas nacionais, não que elas não sejam boas, mas elas não têm o cuidado que as importadas têm. E os remédios de vermes para evitar, né? As verminoses transmissíveis para os homens, né? Principalmente criança, né? Carol, tu acha que agora, nessa época do ano, no inverno, agora, é possível de mais doenças nos animais? Sim, agora nós estamos na época da sinomose, tá? E da leptospirose, porque tem chovido muito, né? E os bueiros, né,
estão aí, né? E os ratos também, né? Porque os ratos eles vão onde tem comida. Carol é nossa colunista também aqui do jornal Estafeta. Então, toda vez que você encontra lá no Estafeta uma dica, um conselho da Carol como veterinária, cuidados. Então, você pode, na versão impressa, acompanhar a Carol também. Carol, convidando a todos para conhecer o seu trabalho, né? Você tem uma página no Instagram também, né? Sim, é a vet.seu.pet, tá? Então, lá você consegue encontrar a Carol e ver dicas também ver dicas também que ela passa para vocês. Carol, faz um convite também para as pessoas que necessitam de um atendimento, de uma consulta de rotina também para o seu animal. Quando o seu animal não está bem, como que eles conseguem entrar em contato com você? Sim, nós temos um WhatsApp, né? Que é o 55 99993 3590. Você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que a gente agenda uma consulta, né? E vai até você no conforto do celular. E lembrando também que pode ser feito consultas de emergências, consultas de rotina, vacinação e tudo com um preço bem acessível, né, Carol? Não é um preço caro, né? Inclusive consultas geriátricas, né? A partir dos 6 anos de idade, 7 anos de idade do cão, né? Que precisa de alguns exames e tal, a gente já faz esse atendimento, tá? Então, como eu falei, é uma medicina veterinária humanizada, né? A gente, a gente quer que o tutor se sinta bem, se sinta acolhido, assim como o seu pet, né? Para que o trabalho flua, né? E que a gente faça um bom trabalho, né? Dentro do possível, né? Obrigado, Carol. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela redação do jornal Estafeta. Obrigada a todos vocês.